Olá, olá, olá. Cissa, vê se tá pegando o som. Olá, olá. Boa noite, gente. Opa, turma pontual. Legal. Boa noite, sejam bem-vindos. Opa, o som. Alô, alô, o som tá legal? Alô? Beleza, estão ouvindo bem aí? Ok, legal, já tive o retorno aqui. Obrigado. Marco Design, Keila Xavier, JW Serra. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Som legal, ótimo. Ingrid, boa noite. Secretaria Virtual Oficial. Boa noite. Silva Costa, Júlia. Boa noite, gente. Muito bem. Estamos dando aqui um minutinho de aquecimento para a turma chegar. Silva Costa, como está? Muito bem. E você? Boa noite, Ana. E aí? Tudo bem? E aí, já tomaram 1 litro de água hoje? Não, 2 litros de água. Isso é muito importante, gente. Enquanto o pessoal chega, vou dar um valor agregado. Eu sou profissional da voz, palestrante, né? Uma dica. Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma série de crise de garganta, fui a 2 profissionais e não tinha jeito, fazia exames, né? E a indicação era cirurgia, laser na garganta para tirar calo. E aí eu disse, não, o organismo tem uma capacidade de regeneração e então eu resolvi começar a fazer exercício, voltar e tomar água. Foi aí que eu comecei a tomar água e me viciei de água. Hoje eu dou uma palestra, 4 copos de um lado, 4 do outro. E resultado, comecei a fazer exercícios e tomar água. Depois disso, nunca mais voltar. E tem 8 anos que eu tenho crise zero de garganta. Então, água é muito importante, gente. É muito importante. Bebam muita água. 70% do nosso corpo é água. Então, alguma coisa deve indicar com isso, né? E para mim é um santo remédio, como eu falei, fui totalmente curado da garganta. Eu não tomava água, dava uma palestra, tomava no final. Hoje eu tomo em uma palestra 2 litros e saio direto correndo para o sanitário, mas vale a pena. Mas muito bem, gente, 21 horas, vamos iniciar. Gustavo Ramos, meu parceiro aí, seja bem-vindo. Sexta vamos ter uma live, né, especializada na área de restaurante, prazer muito grande, já preparando a retomada, já estou aquecido, vamos lá. Muito bem, o nosso tema de hoje, da nossa live, são 3 perguntas, a princípio simples, mas ao mesmo tempo surpreendentes, né? É claro, gente, eu não sou o dono da verdade. Eu trago aqui uma versão, uma experiência minha de vida prática de mais de 30 anos de consultoria e em cima disso que eu vou responder essas 3 questões. Cliente tem sempre razão, cliente é rei e cliente em primeiro lugar. Evidentemente tem várias interpretações, mas eu trago aqui a minha experiência prática com resultados a respeito disso. Respeito toda e qualquer outra posição em contrária, mas eu trago aqui de coração uma percepção nossa desses anos todos que eu defendo muito fortemente, ok? Vamos lá. Primeira questão: cliente tem sempre razão. E aí, cliente tem sempre razão. Isso já virou um jargão, não é verdade? Você vê muita empresa, livros, de 10 livros sobre teoria de atendimento, 5 possivelmente você encontra isso, pendurado na parede, cliente tem sempre razão.
A minha resposta é não, não, não. Muito cuidado com isso, às vezes com muito boa vontade, mas as pessoas, gestores, passam uma informação que pode gerar muito problema nas organizações. Cliente tem sempre razão? Não. Cliente tem sempre razões de ter um determinado comportamento, o que é muito diferente, né? Por exemplo, se o cliente chega mal educado, revoltado, chateando, ofendendo, humilhando um colaborador, gente, ele tem uma razão. Eu costumo dizer o seguinte, vamos olhar essas pessoas. Eu trabalho muito atendimento ágape de alta performance, que a gente fala muito nessa questão. Olha como outro olhar, em vez de olhar como absorver aquela ofensa, veja aquela pessoa como alguém que está precisando de ajuda, está pedindo ajuda, né? Então, ele tem a razão, ele brigou com alguém, com a esposa, com o esposo, está com um parente, um primo de câncer, sei lá, o filho com um problema, está com um problema de dinheiro, alguma coisa para ele ter aquele comportamento não esperado ou não normal, né? Então, ele tem uma razão para ter aquele comportamento, mas necessariamente ele não tem razões. Muitas vezes eu digo que a relação aparente de cliente-fornecedor pode causar um problema policial, exatamente, né? O problema passa a ser policial, não é mais relação de cliente-fornecedor. De repente, como ilustrar isso? Você chega em um restaurante e alguém bebe, come do melhor, passa do limite, começa a ofender, começa a gritar, a fazer uma algazarra no seu restaurante, incomodar todos os clientes do lado. Que é isso? Ou você tem uma intervenção para falar, e se ele continuar, um caso de polícia, né? Então, na realidade, o fornecedor, quem presta o serviço, tem o direito de dizer não, né? Ele tem o direito de dizer não. Então, não necessariamente o cliente tem razão. Um outro exemplo, de repente alguém vai em um restaurante ainda e come, tá, um influencer, uma autoridade, ou um artista, e de repente come bem à vontade e sai, e o maître vai atrás, senhor, o senhor esqueceu de pagar a conta. Ele, com toda a arrogância, né, da pseudo-autoridade revestida, chega e diz, você já viu? O que é isso? Eu pagar a conta? E aí começa. Então, isso não é verdade, né? Isso não é verdade, o cliente nem sempre tem razão. Agora, aí tem outro desdobramento. Ainda que o cliente não tenha razão, antes de romper um relacionamento, temos muito a fazer, né? Temos muito a fazer. Você, na realidade, na maneira de dialogar, na maneira de se comunicar, a gente precisa educar o cliente, a maneira precisa tratar, ter um pedagogo, é preciso muita gentileza. E eu sempre digo, faça o possível e o quase impossível para o cliente. Se vira nos 30, se desdobra. Mas tem um momento que não é possível, né? O momento não é possível. Às vezes é necessário até demitir o cliente. Nós vamos falar daqui a pouco alguma coisa. Gente, esse assunto que nós estamos falando aqui, boa noite, Cindy Cláudio, eu chamo de pós-graduação da clientologia. Vou explicar por quê. Porque para as pessoas ouvirem, processarem bem, é preciso já ter um nível de consciência de cliente muito importante, né? É preciso ter uma ideia, porque uma informação dessa na mão de alguém que não tem visão de cliente, não tem consciência da importância do cliente, é um verdadeiro perigo, né? Então, mesmo se o cliente não tem razão, temos muito a fazer. Ninguém nunca ganha uma briga com o cliente.
Isso é de uma tremenda burrice, né? É como a guerra que eu me refiro. Alguém diz, o país ganhou a guerra, fulano ganhou a guerra. Ninguém ganha a guerra. Tem mortes, tem baixa, prejuízo em todas as espécies. Na realidade, em uma guerra, quem ganha, na verdade, perdeu menos, né? Mas não ganha. Ninguém ganha. Então você tem que fazer o possível, quase impossível, para satisfazer e encantar o cliente. Mas tudo na vida tem limite. Tudo na vida tem limite. Inclusive, como eu digo, alguns clientes da natureza humana. Tem cliente como tem fornecedor, tem empresário mau caráter, mentiroso, né? Enganador, que quer se fazer de vítima. Então é preciso encantar, mas a gente tem que ter um nível de consciência e interpretar tudo isso. Eu sempre digo o seguinte, que fazer negócios, né, administrar, é a arte de engolir sapo. Essa é uma arte de engolir sapo. Agora, detalhe, tem sapo de tudo que é bitola. Você define qual é que vai engolir. Na verdade, essa é a questão. Às vezes é necessário, como se fala na gíria, fazer vista grossa. Aceitar alguns pequenos deslizes e tal, mas em nome de uma relação. Mas, como eu digo, tudo tem limite. Então, não na minha experiência, essa história de dizer que muita gente acredita e bota pendurado na empresa. Cliente tem sempre razão? Não, não é verdade. Cliente tem razões. A gente precisa entendê-lo e fazer o possível para agradá-lo e atendê-lo nos seus pleitos. Mas, em algum momento, com muita dignidade, a gente tem que dizer não. Agora, a outra questão, como eu falei e reforço, é a maneira de dizer, né? Porque tem gente que faz o cliente, atende a demanda dele, mas o cliente fica chateado, revoltado. Por outro lado, tem gente que nega o cliente o que ele pediu e o cliente fica encantado. Ou seja, que loucura é essa? Muito simples. De repente, o cliente faz um pleito a um fornecedor, ele consegue, mas na hora de entregar aquele diferencial, ele tem um discurso de, senhora, eu falei com o diretor, tudo bem, agora, por favor, não peça de novo, não, porque isso é um abuso, isso é um procedente que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Então, que seja a última vez. Olha que idiota, né? O cara extrapolou, fez o que o cliente, mas a comunicação tão terrível, tão estúpida, tão idiota, que o cliente sai insatisfeito. Por outro lado, tem aquele profissional que nega, né? Mas com todo jeitinho, senhor, senhora, o senhor desculpe, mas eu não posso fazer isso por isso, isso, nessa oportunidade não tem. Eu espero que a senhora compreenda, nós estamos aqui para fazer o melhor possível, entretanto, nessa oportunidade, eu peço perdão à senhora, mas pode contar com a gente em todos os outros aspectos. Então, ela negou, mas o cliente saiu satisfeito e encantado. Então, o jeito, a forma é fundamental. Então, primeira questão que nós falamos é justamente: cliente tem sempre razão? Não, né? Mas a gente tem todo um trabalho a ser feito de saber dialogar com esse cliente. Muito bem, hoje vamos ter um tempo a mais para perguntas e debate no final, que você também pode ir colocando sem problema nenhum, tá? Muito bem. A segunda questão é: cliente é rei. E aí, qual é a sua resposta? Cliente é rei? Sim ou não? Vamos sair de cima do muro. Cliente é rei ou não? Outro jargão muito difundido, né, nas empresas, né? Aliás, sobre esse jargão, eu lembro-me muito de uma figura que eu tenho uma admiração, infelizmente já não está nesse planeta, extraordinária, uma figura, um empresário de visão que deixou um legado extraordinário no Brasil. Eu me refiro ao comandante Rolim,
o fundador da empresa TAM. A turma acima dos 40, principalmente, sabe muito o que eu estou falando aqui. No meu entendimento, a aviação brasileira divide-se em dois grandes capítulos, né? Cavalcante está dizendo, cliente que paga o salário não só dos colaboradores, como do dono também. Muito bem, Cavalcante. Eu vou falar isso aqui daqui a pouco, São Alto. É verdade, você está absolutamente correto. Acredito que não faça... acredito que não, mas faço sentir como. É uma estratégia, né? Porque a gente tem falado, não existe realidade, o que existe é percepção. Então, o que o cliente percebe, isso é o fundamental. Voltando aqui, o cliente é rei, eu estava me referindo ao comandante Rolim. E ele fez uma figura, realmente, quem voou pela TAM na época dele, simplesmente inesquecível, uma experiência show. Era um cara que ele morava em São Paulo, e na maioria das vezes no aeroporto ali de Congonhas, né, que começa a operar às 6 horas da manhã, ele estava sempre, era o primeiro a chegar, e o primeiro avião da TAM que decolava, estava lá o tapete vermelho, o comandante Rolim na porta, cumprimentando um a um dos seus clientes, né? O cara era um show. Então, com tudo isso, o fã que eu sou, aprendi muito com ele. Eu fico à vontade para dizer que a gente não é obrigado a discordar, concordar com tudo das pessoas, né, evidentemente. E o que é que eu quero dizer? Por que eu estou falando? Porque o comandante Rolim usava essa frase. Ele tinha um programa 0800, Fale com o Presidente, e você está lembrado quando sentava lá na aeronave da Gol, tinha aquela cobertura da cabeça e via normalmente, tinha um desenho lá de um reizinho, né? E ele tinha esse chavão, cliente é rei. Ele tinha esse chavão, cliente é rei. Mas, para não frustrar a galera, nem os fãs do comandante Rolim, como eu tenho uma saída de forma a gente não desprezar esse conceito que o cliente é rei. Mas precisamos adjetivar essa questão. Eu diria, o cliente não é rei. Não concordo com essa frase. Mas eu diria que o cliente é um rei moderno. Opa, Sérgio, qual a diferença? Isso é um jogo de palavras. Qual a diferença entre um rei e um rei moderno? O que é que você quer? Já parou para processar aí? Qual a diferença? Para um pouquinho. Tem diferença entre um rei e um rei moderno? Toda. Um rei clássico dos livros de história é aquele que ele era o dono do mundo, o dono do reinado, né? A lei era ele botava uma lei de manhã, outra de tarde, não tinha nada, não tinha assembleia, não tinha corte judicial, absolutamente. O rei é rei, o rei que mandava. E a palavra dele era ordem, né? E um grande exemplo disso, que eu sempre que eu gosto muito de história, de filosofia, é o Henrique XVI. 16 não, o Henrique VIII. Henrique VIII, o rei da Inglaterra no século XVI. Uma coisa curiosa, não sei se você sabe como nasceu o anglicanismo, a religião oficial da Inglaterra. Olha só, eu vou contar essa história para caracterizar a postura de um rei clássico, aquela que nós estudamos na história, que pelo menos em grandes países não existe mais, talvez em um ou outro minúsculo país aí alguma ditadura, eu não me lembro assim, mas isso foi parar nos livros da história, né? O anglicanismo, religião oficial da Inglaterra, surgiu de um cisma entre o rei, no caso o Henrique VIII. Eu tive a felicidade até de conhecer o castelo dele. Eu fui em Oxford certa vez, participar de um evento lá e pernoitei pela turma da Brahma Kumaris, meus queridos amigos.
e realmente uma experiência fantástica. E o Henrique VIII, ele estava com um problema na época. Ele era casado com a Catarina de Aragão, espanhola, né? E ele não estava conseguindo ter um filho varão. A Catarina já tinha tido 5 crianças, das quais 4 morreram, era muito comum naquela época, né? Fazia 5 para ficar um, tempos outros, né, gente? E era menina. E ele angustiado porque tinha que ter um herdeiro para continuar com o reinado, né? E então ele disse: olha, não tem jeito, eu tenho que conseguir a separação, o divórcio da Catarina e casar. Já tinha até eleito uma outra esposa, de forma de ganhar um filho varão, porque ela não tem condição, né? Já fizemos vários testes e não é possível. E aí ele passou um bilhetinho para o Papa da época, o Clemente VI. Né? Essa história é bem interessante, que caracteriza bem o que é um rei clássico, histórico. E disse: Clemente, Clemência, eu estou com um problema sério, está acontecendo, eu quero que você me libere, porque não era possível a dissolução do casamento. E o Clemente disse: Henrique, adoro você, gosto muito de você, mas isso não é possível. Aí o Henrique passou outro bilhetinho: mas Papa Clemente, por favor, abra uma exceção. Não tem um jeito, eu preciso de um herdeiro. E o Clemente, o Papa Clemente: Henrique, não é possível. Resultado, houve uma cisma, houve um rompimento e Henrique VIII fundou o anglicanismo. Então surgiu disso. E essa é a característica, né, de um rei moderno. Um rei clássico. Por outro lado, um rei moderno é muito diferente. A gente, quando fala, lembra imediatamente de 2 grandes exemplos: a rainha da Inglaterra, Elizabeth, o rei da Espanha, o Juan, né? Qual é a característica deles? Qual é a diferença? Eles reinam, mas não governam. Prestou atenção? O rei moderno reina, mas não governa. Ele reina, ele está lá representando toda a história, mas quem governa é um primeiro-ministro. Ele que comanda a ação do governo, que é trocado quando não tem um apoio popular. Então, essa é a grande diferença. A gente tem que se apropriar dessa história e trazer para a empresa, até com uma derivação da primeira questionamento, onde se coloca: cliente tem sempre razão. Não, um rei histórico tem sempre razão. Há quem vá de encontro à razão dele. Já um rei moderno, ele tem que estar sujeito a uma constituição. Ele não faz o que quer. Se um rei moderno matar alguém, ele vai ter as consequências. Então ele não está acima da lei. Assim é um cliente. Ele reina, mas quem governa é o dono da empresa. Quem governa é o diretor. Quem governa é o gestor. Se a gente não entender isso, fica no romantismo da relação, não é verdade? De relação cliente-fornecedor. Então, essa é a grande diferença, né, entre rei moderno e rei clássico. O rei moderno, ele reina, mas não governa. Então, muito bem, isso é importante porque, como eu falei, aquele caso, alguém chega, tem uma obrigação manda o boleto para a casa dele, você faz um serviço maravilhoso, ele liga para você: olha, desculpe, mas não estou afim de pagar. Mas, senhor, doutor, o senhor tem que pagar. Ah, não, mas eu sou o rei. Você vai cobrar do rei, não é verdade? Então, na realidade, pode tudo, né? Se você disser que o cliente é rei, dá uma procuração. Meu amigo, você chega no meu estabelecimento, você compra o que quer, como quer, paga, não paga, paga em quantas vezes quiser. Você não tem absolutamente de obedecer nada. Por quê? Você é rei. Mas se você diz: você é um rei moderno, nós temos uma regra.
Nós temos uma Constituição. E rei, tenho toda admiração, você é a minha referência, mas nós temos responsabilidade mútuas, deveres mútuos, compromisso mútuo. Tá claro? Então, gente, como eu prometi, você não joga fora esse conceito, mas adjetiva. Em vez de cliente é rei, colocaria cliente é rei moderno. Infelizmente, não tive a oportunidade de dialogar com o comandante Rolim sobre isso, que eu tenho certeza que ele ia concordar com isso. Porque eu mesmo, como cliente, em algumas oportunidades, apesar de encantada pela TAM naquela época, porque hoje ninguém chega perto, com todo respeito, mas eu fui negado em algumas situações que não era possível. E eu compreendi perfeitamente, né? Porque tinha consciência que eu não sou rei, mas sim um rei moderno. Muito bem, gente. E aí vamos para a terceira questão. A primeira já foi resolvida sob o nosso ponto de vista, né? Cliente tem sempre razão? Não. Cliente tem razões. Temos que procurar entendê-las, temos que fazer o possível, quase impossível, esticar a corda o máximo possível. Mas na vida tudo tem limite. Por isso que a gente não pode dizer que cliente tem sempre razão, tá? E na hora que ele não tiver, a gente tem que ser emocionalmente extremamente preparado, educá-lo para trazer ele para a gente e na compreensão. Seguramente a maioria vai entender. Se tem 1% ou 2% que não entenda, o problema não é seu. O problema passa a ser dele. E como eu falei, ratifico, a gente como fornecedor tem todo o direito de demitir um cliente. Por favor, não coloque isso ao pé da letra, mas assim como a empresa, o cliente escolhe a empresa, você também tem a possibilidade disso, tá certo? E aí vem um cliente, é o rei, nós já falamos, o cliente não é um rei convencional, histórico, ele é um rei moderno e a gente já sabe a diferença, porque um rei moderno reina, mas não governa. Não governa, absolutamente. O controle é da empresa. Muito bem, terceiro, cliente em primeiro lugar. E aí, gente, primeira frase, cliente tem, olha a prova de Enem aí, viu? Cliente tem sempre razão? Não. Cliente é rei? Não. Mas se a gente puder botar um adendo, coloca, cliente é um rei moderno. Ok. Terceira frase, cliente em primeiro lugar, sim ou não? Essa também é um jargão. Eu trago aqui toda a mitologia histórica de cliente, também muito usada por muita gente. Cliente em primeiro lugar. Sim. Se eu não concordasse com isso, jogaria no lixo todos os meus 30 anos de experiência prática da área. Cliente em primeiro lugar, sim. No mundo dos negócios que eu estou falando. Você tem sua família, tem seu filho, está lá, mas Cid Cláudio está dizendo, Sérgio, você já ouviu alguém falar que nessa pandemia os clientes estão sem paciência e estressados? Olha, brincadeira, eu não vi ninguém não falar isso, Cid Cláudio. Na realidade, inclusive, eu estou com um treinamento virtual remoto online, até apresentar, eu sei que você é um grande gestor aí do Armazém Paraíba, um líder do Nordeste, né, que me acompanha há muito tempo. Eu fiz essa semana para 200 profissionais da Universidade Unijorge esse treinamento chamado Atendimento Remoto a Clientes em Tempo de Crise, né? E justamente são 7 pontos, 2 capítulos nós falamos sobre isso, quais são as principais características, o que é que a gente tem que cuidar, porque nós vivemos em uma situação absolutamente excepcional. E é numa hora dessa que você tem que ter um extraordinário jogo de cintura e as pessoas têm que estar muito bem preparadas. Porque você não vai mudar o cliente nem a condição que ele está. Você tem que mudar a você.
Você me lembra o seguinte, uma situação que eu te falar em aviação, você me deu a oportunidade, que ocorreu no Rio de Janeiro. Vocês devem lembrar, não sei se 3 a 4 anos, no máximo 5, o tempo passa tão rápido, né? Em dezembro teve uma crise da aviação no Brasil, uma greve. O pessoal resolveu parar, uma confusão, os aviões não subiam, justamente na época de Natal. Uma tremenda confusão. Eu estava num dia daquele no Rio de Janeiro, embarcando para Salvador, né? Aquela confusão, um estresse. Como eu sou um observador do comportamento humano e o atendimento, eu sempre fico atento, que meus exemplos estão no dia a dia, né? E, e eu me lembro que um rapazinho fazendo o check-in da companhia Gol, num momento mais calmo, eu vi ele todo zen assim, aí quando eu fui atendido eu disse, como vai você, tudo bem? E aí, rapaz, não tem sido fácil esses dias, né? Ele disse, senhor, o senhor não imagina. Ontem mesmo teve um senhor aqui que pegou o dedo, botou no meu nariz, assim, pressionou. Eu disse, senhor, eu vou confessar, ele teve muita sorte, porque eu fui treinado pela Marinha em resiliência. Porque se não fosse isso, eu tinha dado um murro na cara dele. Eu disse, pô, graças a Deus, né? Exatamente, então é a resiliência, a gente fala, é a capacidade de, né? Resiliência, esse conceito tão difundido que hoje no RH, que veio da resistência de material, né? Resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de você, depois de botar uma força, uma pressão em um material qualquer, ele voltar a seu estado natural sem nenhuma sequela. Isto é resiliência. Muito apropriado hoje pelo RH. Então, quem atende o cliente tem que ter resiliência. A gente fala muito nesse treinamento. Tem que estar preparado, orai, vigiai, meditai, né? Faz tudo, conta até 10, até 20, até 100, entende? Mas hoje, botei até no meu Instagram, acho que ontem ou 2 dias, por quem não segue, me siga, você vai gostar, Sérgio Almeida Clientologia. Eu coloquei isso. A gestão da emoção hoje é a principal característica hoje. Não é a competência técnica, é a capacidade de gerenciar situações estressantes. Essa é a principal habilidade que se bota na mesa hoje no atendimento ao cliente. Então, Cid e Cláudio, tá botando ótima a sua explicação, obrigado. Só isso aí, meu amigo, dá uma outra live. Vou anotar aqui que a gente vai fazer só com esse tema aqui, tá claro? Mas enfim, se é de empresa, qualquer coisa, a gente faz esse treinamento remoto de 2 horas. Ele é dividido em 2 partes. Em 2 horas eu dou toda uma teoria e depois, uma semana depois, nós temos uma prática, onde aquela turma volta, coloca em prática alguns exercícios e a gente aprofunda algumas questões direcionadas com ele. É um programa ímpar, muito baseado na prática, não é mimimi, não é conversa fiada, é coisa baseada em experiência e de prática, tá certo? Então está à disposição, chama-se atendimento remoto ao cliente. Muito bem, então voltando aqui agora ao cliente em primeiro lugar. Então eu estava falando, eu jogaria fora, já pode comer, obrigado pela presença, maravilha de explicação, Elisa, legal, obrigado gente, obrigado, obrigado, obrigado. Esse é o nosso combustível, né? Muito bem, então onde é que a gente estava? Cliente, é como eu disse, eu jogaria fora se não concordasse cliente em primeiro lugar, né? Eu tenho uma frase que digo o seguinte, que Deus no céu, cliente na terra. Sob o ponto de vista material, tudo que nós temos e vamos ter um dia na vida, agradecemos ao cliente, né? Agradecemos ao cliente, então reza, agradece a Deus e agradece ao teu cliente pela oportunidade. Muita gente nesse momento, porque a gente aprende de 2 bandeiras, né? Ou no amor ou na dor, né?
Então, nesse momento, muita gente está sentindo na pele a falta que faz um cliente, até aqueles chamados de chatos, não é verdade? Ou se ele pudesse estar aqui hoje, para eu dar um abraço dele, não é verdade? Então, cliente, é como eu digo, Deus no céu, cliente na terra. Sob o ponto de vista material, tudo. Maurício Werner, o grande amigo meu aí, o grande mestre da Fundação Getúlio Vargas aí do Rio de Janeiro, grande baluarte do turismo, que honra tê-lo aqui, né? Mandando essas fotos lindas aí do Rio de Janeiro, rapaz. Olha, eu sou baiano, mas eu tiro o chapéu depois de conhecer esse Brasil todo. Não sou mais baiano, eu sou brasileiro, que nossa terra realmente cada um tem uma beleza ímpar, né? É o Planalto, é o Pantanal, é incrível. O Brasil é uma terra maravilhosa, linda, diversidade. Agora, vou dizer o seguinte, por ser brasileiro, lugar bonito igual o Rio, alguém vai ficar zangado comigo, mas não tem. Essa síntese entre o mar e as montanhas, realmente, eu digo, é tudo, né? Se a gente resolver equacionar o problema da violência, eu tenho dito que, na realidade, o Brasil pode ser o grande playground do mundo, né, velho? Todo mundo ganhar fartamente. Chegaremos lá, se Deus quiser, chegaremos lá. Mas, por enquanto, vamos discutir se cliente está em primeiro lugar ou não, né? Então, dizendo, Deus no céu, cliente na terra. Perguntaria, será que, na verdade, teria alguém mais importante do que o cliente em uma organização? O Sam Altman, fundador da Walmart, que eu adoro, ele era um grande... esse cara falecido, uma da maior cadeia de varejo do mundo, ele tem uma frase que eu sou apaixonado. Eu adoro frases. Eu tenho um livro chamado 400 frases sobre clientes. Eu mergulhei na literatura. Olha, toda a minha obra hoje está em produtos digitais também, viu, gente? São 10, se tiver interesse, vá lá no site e tal. É um preço bem competitivo. Essa crisezinha, eu me empolguei e coloquei todos, literalmente, todos os produtos de forma em livros virtuais. E tem esse livro lá que realmente a gente... eu tenho essa frase lá, uma das 400 do Sam Altman, que ele dizia o seguinte, entre aspas, o cliente pode demitir todos na empresa, inclusive o dono do negócio, simplesmente comprando em outro lugar. Gente, essa frase é fantástica. Eu digo que, pelo meu conhecimento, pelo minha acesso a toda a literatura, quando esse cara falou isso, ele reposicionou o centro de gravidade, o centro do universo empresarial, o Sam Altman reposicionou. Porque qual era o centro? Eu me lembro o paralelo de Galileu, que quase perde a cabeça, porque uma época ele dizia que a igreja, ou a Terra não era o centro do universo, e a igreja foi em cima, o cara escapou por pouco da fogueira. Né? Porque ele defendia, não, existe mais coisa, a Terra não é o centro do universo. Infelizmente, a tese de Galileu continua válida, porque muitos seres humanos ainda não entenderam, pensam que o universo gira em torno do umbigo dele, não é verdade? Mas o fato é esse. E então, o Sam Altman, quando falou isso, ele reposicionou, ele sacou o chefe como centro do universo empresarial e até mesmo o líder, o chefe, o gerente, e colocou ele na periferia e colocou o centro de referência o cliente. E é verdade. Então, quando a gente não faz isso, a gente não concorda com a tese que cliente é em primeiro lugar, porque o cliente em primeiro lugar é o mesmo que dizer ele é o ponto de referência, pronto, né? Ele é o ponto de referência. Eu tenho um livro que eu indico a vocês chamado 8 princípios para encantamento do cliente, né? Que a gente trabalha muito na escola de encantadores. Esse livro, o primeiro princípio que a gente coloca lá é posicionamento. O que é isso?
Posicionamento responde a seguinte pergunta: quem é a pessoa mais importante da empresa? O cliente, né? Ele só responde isso. Aí eu disse, mas Sérgio, o que é isso? Um livro sobre 8 princípios para a gestão do encantamento e o primeiro princípio, posicionamento, para responder quem é o mais importante. Não, isso é tão importante assim? Meu amigo, a prática diz que sim. Para que serve isso? Uma empresa de 1000 pessoas, para que todos saibam que, em primeiro lugar, o cliente. Eu tenho vários exemplos. Eu tenho um exemplo clássico de uma empresa Elementais, do Fernando, de moda feminina, um ícone da moda feminina, que fez um projeto Encantar com a gente. Eu sempre me lembro dessa história, que ele, apressado, que ele é um grande gestor, de grande visão, mas a gente tem recaída, é por isso que tem desenvolvido uma cultura como um todo, né? Ele chegou na empresa dele rapidamente, apressado, tinha um compromisso e a vaga lá estava preenchida da diretoria. Ele foi lá e botou na vaga do cliente. Seu Zé, um motorista, olha, atenado, já tinha estudado isso com a gente, sabia o princípio de posicionamento, foi lá na sala dele, bateu e disse: seu Fernando, me dá licença. Depois, não, seu Zé, o senhor me empresta o seu carro, a chave do seu carro, porque eu preciso tirar o seu carro da vaga do nosso cliente. O Fernando pediu a ele desculpa. No fim do mês, ele ganhou um prêmio de momento da verdade do mês, né? Porque ele exerceu o princípio. Entende a importância? Porque no dia a dia, na pressão do dia a dia, nós somos muito demandados, gente. É o cliente pedindo alguma coisa, é o colega de trabalho pedindo alguma coisa, um favor, é o chefe, é o diretor, é o dono, é o primo do dono, é recebendo mensagem do filho do WhatsApp, é uma pressão da zorra. Então, o princípio de posicionamento lhe deixa claro, diante de todos os pedidos, quem é que você tem que escolher, a vida é escolha. Você toma um caminho, tem que negar 5, 10 naquele momento. Então, você fica à vontade para dizer, em primeiro lugar, o meu cliente, o resto espera. Entende? Porque isso faz, no bom sentido, miséria na empresa, você empodera as pessoas. Agora, atenção. Isso tem que ter um envolvimento completo da diretoria do dono da empresa, porque senão ele o primeiro que esculhamba todo o processo. Então, cliente em primeiro lugar, é preciso aculturar as pessoas terem esse exemplo patrocinado pela direção da empresa. Eu sei que tem muita gente que defende, eu já vi até um livro com esse título, de um americano, que diz que os funcionários estão em primeiro lugar. Ele defende essa tese. Com todo respeito, a gente compreende, a gente entende, mas a gente não concorda, sob hipótese nenhuma. Funcionário em primeiro lugar. Houve uma falhazinha rápida, mas voltou. Hoje nós estamos até com sorte, com meio de tanta live aí, né? Até agora, problema zero, né? Trabalho com Magalu, a campanha interna na empresa de 19 foi cliente na veia. Opa! Isso aí, a gente sempre fala isso, clientologia da veia, parabéns, exatamente, tem que botar da veia mesmo, é isso mesmo, Espínola. Obrigado pela sua contribuição. Então, como eu estava falando, essa tese eu discordo totalmente. Gente, quando a gente diz cliente em primeiro lugar, não é para botar em terceiro lugar os funcionários, nem os colaboradores, nada disso. É como você um pai, você tem 2, 3 filhos, né? Um ou outro pode até não entender, porque é uma percepção dele, mas você acolhe e dá assistência a todos na medida da necessidade. Às vezes um filho, uma filha, às vezes fica com a impressão que você dá mais atenção ao outro, mas a coisa é circunstancial. Qualquer necessidade você está lá apoiando totalmente, né? Então, o fato de você priorizar e fazer o melhor para o seu cliente externo não significa que faça o pior para o seu cliente interno. Isso é um grande equívoco. Eu sempre digo o seguinte, que
O encantamento de cliente é uma moeda, tá? E como tal, ela tem duas faces. De um lado, o cliente externo, quem paga a conta, quem sustenta todo mundo. E se ele faltar, ele vai demitir todo mundo. Eu acho que no momento nós estamos sentindo na pele algumas pessoas essa verdade, que a ausência do cliente, né, do principal peça no jogo do xadrez, do negócio, ele bagunça tudo, né? Então, encantar o cliente. Você faz o melhor de um lado, agora, por outro lado, você também encanta os seus colaboradores. Esse é o momento. É o sustentar. Esses são os dois grandes pilares da organização. É no momento desse que se mostra a parceria, a relação mútua, o comprometimento de ambos os lados. Não é só de um lado, não, né? O encantamento de todos os lados. Agora, todo mundo tem que ter a consciência. Tem num livro que eu escrevi há 28 anos atrás, continua atual como hoje, O Cliente Eu Não Vivo Sem Você, me lembrei dos testes dos 30 dias. Me lembrei agora que cada fala vem exemplos assim, né? Quem que tiver dúvida de que o cliente não é em primeiro lugar, o externo, simplesmente faz o teste dos 30 dias. Primeiro, chega o chefe e dá umas férias de 30 dias para ele, o dono da empresa. Depois o diretor dá 30 dias para ele. 30 dias. O gerente dá 30 dias. Os funcionários todos também dá 30 dias. E por último, você dê férias de 30 dias a seu cliente. Ele não compra. Depois de 30 dias, me diga quem fez mais falta. Quem fez mais falta? Quem fez mais falta é a pessoa mais importante. É o rei do tabuleiro, né? Então, nesse sentido, cliente em primeiro lugar, gente. Não tem a menor sombra de dúvida. Muito bem, então nós estamos concluindo a nossa fala. Estou à disposição de vocês. Cindy Cláudio dizendo, sempre falo, quem cuida dos clientes cuida de si mesmo. Exatamente. Eu tenho um livro, Cindy Cláudio, chamado A Arte de Cuidar do Cliente, onde a gente fala desse cuidado. Exatamente, é perfeito. Eu sempre digo, cuidar do cliente é cuidar da sua família, cuidar da sua empresa, em última instância, cuidar de si próprio. É isso mesmo, né? É por isso que eu sempre digo, insisto, na verdade de que o grande inimigo é a ignorância das pessoas, né? A falta de consciência. A partir do momento que a gente toma consciência, vai aprendendo. O que eu digo uma pessoa que não encanta o cliente, que não faz o melhor para o cliente, não se desdobra, ela merece nosso cuidado, merece até nossa oração, porque em vários graus de estágio, ela ainda está na ignorância. Porque uma pessoa que tem consciência disso, começa a atender, porque sabe, não é uma questão só de humanidade, foi-se isso. Encantar o cliente hoje é uma questão de inteligência, gente. É uma questão de inteligência. É um game, é um jogo que só tem ganhador. E o principal ganhador é você. Espínola está falando, ótimo, parabéns pelo conteúdo, um amigo que foi seu aluno me indicou e agora estou te seguindo para te acompanhar. Muito bom mesmo. Ave Maria. Pronto, com essa aqui eu durmo hoje sem tomar um chazinho de camomila, Espínola. Obrigado, viu? Valeu, é um prazer muito grande estar aqui com você. Vou indicar para você a Escola de Encantadores, né? Live muito proveitosa. Opa, fico feliz. Nessa época de concorrência, outro dia eu estava brincando, você abre o Instagram, tá tudo lá vermelhinho. Eu disse, quem não está fazendo live, a sensação é que está morto, né? Ou está internado, porque a competição está muito violenta. Mas
a gente tem um poder de escolha, não é verdade? Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Muito bem. M. Viana, parabéns, senhor Sérgio. Eu só vou fazer uma correção. Tira o senhor, deixe Sérgio, porque o senhor está no céu e eu sou pecador, viu? Obrigado. Legal. Mas muito bem, gente. Então, são esses três aspectos que eu queria me comunicar com vocês, que o cliente nem sempre tem razão, o cliente é rei e o cliente em primeiro lugar, certo? Nós estamos aqui há exatamente 50 minutos, temos um tempinho, né? Às vezes tem tema que a gente fica brigando aqui com o relógio, mas essa deu tempo, qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição de vocês, não apenas aqui, mas qualquer instante, através do nosso Instagram, tá certo? Do nosso e-mail, a gente pode não responder. Live muito top, legal, obrigado. Não pode, possa ser que não responda na mesma hora, mas a gente responde sempre, tá certo? Conte comigo, essa é a minha missão. Para mim é um prazer muito grande fazer isso aí, tá certo? Me siga lá no Instagram, no YouTube. Parabéns, Sérgio, sempre atualizado com os assuntos. José Wilson, Marie. Opa, um cliente, hoje amigo, que tivemos um treinamento maravilhoso, uma loja de moda feminina, Marie, encantadora. Parabéns, José. Parabéns, Amorim, o livro O Cliente Nunca Mais, adoro. Esse foi o primeiro nosso cliente. 500 dicas para irritar ou perder o cliente sem fazer força. Foi lançado há 29 anos, continua atual, viu, Amorim? Muito obrigado pelas explicações, Lúcia. Gosto muito também da história, principalmente a vida de reis e monarquia. Como ensino, não é verdade? Aliás, a humanidade é uma grande aprendizado. Eu acho que, Lúcia, tudo que eu tenho aprendido, eu digo, toda a nossa teoria, eu me baseio principalmente na história, na filosofia e não na administração, porque lá já tem um caminho traçado e sendo percorrido, não é verdade? Então, em filosofia, na história, nós temos grandes exemplos férteis, né? Que toda a nossa teoria é baseada em sites da história. Hoje mesmo botei na estante de uma live anterior, não sei quem participou, a questão do ACM Marketing. Se você não viu a live da semana passada, chamada Pare de Caçar, vale a pena, vai lá no Instagram, no YouTube da semana, que a gente justamente faz um paralelo sobre isso, a evolução da humanidade, ou seja, a necessidade de você sair de caçador para agricultor, né? Pegando esse gancho aí. Muito obrigado pela explicação, legal, live muito esclarecedora, parabéns. Legal, gente, eu fico muito feliz com isso. De hoje a 8, mesmo horário, mesmo bate-canal, né? Nós estamos aqui com a patrocínio de Deus, tá certo? E também eu estou com um produto hoje que eu aconselho muito a vocês, que é a Escola de Encantadores de Clientes, tá? Que no dia 1º vai começar, são 7 sessões, 7 segundas-feiras, de 2 horas cada um, é uma jornada que nós vamos... Vai lá na bio, procura essa informação, você vai adorar, e agora nós estamos fazendo ela online e ao vivo, antes era só presencial. E também vai lá, procure o conteúdo, os depoimentos fantásticos, tem empresário lá, Núbia Braga, que ela diz, depois que fez a escola, ela triplicou as vendas, está tudo lá, né? O programa, vai lá na bio agora. E também os valores estão extremamente acessíveis. Vou dar uma notícia aqui também, muito legal. Se você for lá agora, você use o código. Primeiro olhe, não compre nada sem código. Olhe, veja todos os depoimentos. Inclusive essa escola também é feita em company, fechada para as empresas. E... você use o código promocional do Simpla, você paga seguro, até 12 vezes no cartão. O código chama LIVE50. Isso significa que você tem um desconto de 50% em função do valor. O valor já é deste tamanho, esse 50 é brincadeira. Mas vai lá porque a turma é limitada. Daí ela está uma demanda, eu estou esperando fechá-la
nesses próximos dias, dia 1º. E se a pessoa não tiver condição de acompanhar ao vivo naquele dia, não é obrigado. Ela fica com a aula durante 15 dias, ela pode ver, rever, muito interessante. Já mais de 470 pessoas foram treinadas nessa escola, realmente show de bola, tá certo? Então divulgue para amigos e, enfim, eu que agradeço a vocês, tá? E mais uma vez estou à disposição, mando uma mensagem, é um prazer muito grande. E outra coisa, caso você tenha interesse em algum tema dentro do assunto cliente, que é a minha especialidade há 30 anos, do qual eu sou um prático, você coloca aí, certo? Que eu tenho uma prioridade aqui, mas em algum momento eu vou fazer essa live, tá certo? Então, o que você quiser dentro do assunto cliente, atendimento, relacionamento, geração de uma experiência para o cliente. Pode, Sérgio, fala sobre isso aqui que a gente em algum momento vai aparecer aqui. Tá certo? Se for um tema próximo da realidade, demanda aí, como o de Sid Clay colocou aqui, que eu já vou botar aí a questão do gerenciamento nessa época, a gente já bota na pauta imediatamente, tá certo, gente? Então, muito bem, segundo o nosso cronômetro aqui, daqui a 5 minutos e 32 segundos o Instagram vai cortar, gente. Eu não dou mais essa ousadia a ele, não. Eu corto antes. Tá certo? Eu já caí umas 3 vezes, pá! E aí a gente tem que se preocupar em gerenciar, o que é normal, é um aprendizado, né? Hoje, na época que a gente é obrigado pela rede social, por exemplo, Instagram, e dá uma palestra em 1 minuto, você tem conteúdo, você apareça, se não tiver, vai embora para casa e deixa de mimimi. Mas, enfim, gente, muito obrigado. Continua aí, meus contatos estão aí, meu telefone pessoal, WhatsApp é 999-817045. Tem corporativo, tem outros, mas esse é o meu pessoal, 999-3981-7041, que é o código da cidade da qual sou baseado, né, Salvador, Bahia. Eu estou à disposição e também com todo o nosso trabalho, mentoria, hoje a nível virtual, a nível remoto. Muito obrigado a vocês, né? Eu não canso de me dizer que nós vivemos em um momento muito especial de repensada de todas as práticas e estou absolutamente convencido que a humanidade vai voltar, não normal como era, isso não mais dizer, mas vai voltar em um padrão superior, muito melhor, onde o encantamento vai passar a ser uma prática normal e não excepcional. Muito obrigado a todos vocês. Fique com Deus. Obrigado mesmo. Até a próxima, se Deus quiser.